Oi, pessoal no Instagram, tudo bem? Boa noite. Obrigada, amor. Tudo certinho? Fala aí pra mim, pessoal, como é que tá o áudio, que aqui o pessoal do YouTube já falou que tá tudo certo. Falta só vocês aí no Instagram. Ju, André, Otávio, fala pra mim se tá tudo certo o áudio aí pra vocês no Instagram. Oi, Lucas. Pra eu poder falar, família Cap, áudio ok, beleza. Fechou então, pessoal. Vamos lá pra live de hoje, que é muito interessante, porque eu sei que a maioria de vocês que começou a trabalhar como correspondente agora, aposta muito as fichas nas plataformas, né? E se não souber usá-las, acaba certamente se frustrando. Então eu quero falar sobre isso, né? Falar um pouco sobre as plataformas e dar a minha visão também como contratante dos maiores erros dos correspondentes dentro das plataformas. Quem sabe você não se identifica com algum deles, já, né, dá aquela sacada e implementa, né, na sua metodologia de trabalho, para de errar e aí sim você começa a ser contratado nas plataformas, beleza? Vamos nessa então. Eu conversei com a Lê e com a Gabi na Fórum Delivery, elas que têm mais, atualmente, né, estão mais ativas aí nas contratações de correspondentes, então eu conversei com elas assim, quais os maiores erros que os correspondentes cometem nas plataformas quando vocês colocam alguma diligência lá, uma audiência e tal. O que eles erram? Por que vocês deixam de contratar esses correspondentes? E aí elas me passaram uma lista de algumas situações que eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar. O primeiro ponto que não deixa os correspondentes serem contratados na plataforma é em relação a preço. Isso eu falo exaustivamente dentro do treinamento CAP. Quais plataformas trabalham com logística, quais plataformas trabalham com escritórios boutique, quais plataformas trabalham com contencioso especializado e o que isso tudo tem a ver, Fernanda? Tem a ver com o preço que você vai dar em determinada diligência ou determinada audiência. Tem tudo a ver. Então, se você não tomar cuidado quem é o seu contratante e qual plataforma você está trabalhando, que você assinou, sei lá, fatalmente você vai colocar um valor errado na sua contratação e vai incorrer o seu cliente não te contratar. Ou porque tá barato demais, ou porque tá caro demais. Sim, porque tá barato demais também acontece. Dependendo do cliente, dependendo da audiência, você colocar um valor de audiência baixo, né, e tal, o cliente vai ficar meio, meu Deus, espera aí, quem que é esse correspondente, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que saber realmente é a questão do cliente. Qual é o cliente que você quer atender? E isso de forma muito mais profunda, eu entro dentro do treinamento CAP, tá? Inclusive o pessoal do CAP subi essas aulas hoje aí no CAP 2.0 para vocês assistirem. Bem essa questão da live de hoje sobre precificação e sobre o tipo de cliente que vocês vão atender. Beleza? Então o primeiro ponto são os valores. Não vou negar aqui que não é, não. Sim, muitos contratantes estão em busca de preço. E quando estes contratantes estão em busca de preço, fatalmente vai acontecer toda essa questão que quem já é correspondente sabe que é a escolha exclusivamente pelo preço. Mas esse é um dos vários pontos que eu coloquei aqui, que eu tenho certeza que vocês não sabem, porque muitos de vocês não são contratantes, então eu vou contar para vocês. Teve uma questão também que me mandaram foi pelo Facebook, uma dúvida que mandaram pelo Facebook, que é a seguinte: eu deixei de me cadastrar, só um parênteses, ficou escuro aqui, o pessoal do Instagram, do nada ficou mega escuro. Olha, eu virei até a tela, não sei como eu fiz isso. Pronto. Agora sim. Ficou mega escuro aqui pra mim do nada, mas pra vocês tá ok, vamos tocar. Me mandaram um inbox lá no Facebook o seguinte: ai, Fernanda, eu até ia fazer o cadastro nas plataformas, mas aí eu joguei no Google e eu vi que muitas delas estavam lá no Reclame Aqui.
né, que é o site tal de reclamações, e por esse motivo eu decidi não me inscrever na plataforma. E aí eu fui atrás, né, joguei lá no Google e busquei alguns sites para ver a questão do Reclame Aqui. E aí essa pessoa que me escreveu pelo Facebook complementou com a seguinte frase: eles oferecem os valores baixos aos correspondentes. E isso me preocupou, tá? Primeiro porque quem coloca valores nas plataformas, pode ser que você saiba, pode ser que não, mas eu vou te ensinar. Não é a plataforma. A plataforma ela não tem nada a ver com o que é contratado entre os correspondentes, o contratado e o contratante. Ela simplesmente faz um intermédio. Vou dar um exemplo aqui, não sei nem se cabe, sei lá, como se fosse tipo o plano de saúde, o médico, sabe? As plataformas elas são usadas para divulgar o trabalho do correspondente. Elas não têm nenhum poder sobre os valores que são negociados. Quem é o contratante, não. Existe todo um trabalho, por exemplo, por trás do juriscorrespondente, que atualmente tem um foco muito para os escritórios, a questão de valor, a questão da valorização, a questão da inadimplência, eles trabalham isso, mas não tem nada a ver, né? Eles só são intermediadores. Então me preocupou muito essa frase que a pessoa colocou, eles oferecem valores baixos aos correspondentes. Então esquece isso, tá? Não tem nada a ver. Agora, muitas das reclamações que eu vi no Reclame Aqui, justamente fala sobre isso. A plataforma tá fazendo valor e tal. Gente, não tem a ver com a plataforma, os valores são contratados, tá? Não é o que eu acho. Eu não tô colocando aqui pra vocês a minha... o que você acha? Não, eu tô falando o que é. Fato, 1 mais 1 igual a 2, tá? Não é o trabalho da plataforma, os valores que são negociados e oferecidos. Não é. Elas podem lutar contra o aviltamento, toda uma questão, mas elas não têm nenhuma relação com valores tratados. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. E outras coisas que eu vi no Reclame Aqui também em relação às plataformas é a questão de descaso. E eu não entendi muito bem como isso funciona. Quando o contratante coloca nessas plataformas uma demanda, ele pode optar fechar por lá ou fechar por fora. E todo mundo sabe disso. Né? Então o descaso, mais uma vez, a plataforma não tem nada a ver com isso. Se o cliente colocou a demanda lá e não fechou a demanda, a plataforma não tem nada a ver com isso. Então não criem essa expectativa na plataforma. Esse tipo de expectativa, valor, descaso, negociação, tal, isso não tem a ver com as plataformas, isso tem a ver com os contratantes. E mais uma vez, eu não estou colocando para vocês o que eu acho, eu estou colocando o que é, certo? É assim que é, tá? Beleza? Agora, um fator que muitos correspondentes desconhecem, mas pelo menos aqui a minha equipe usa como critério na contratação dos correspondentes, que é a nota do correspondente dentro do aplicativo. Por exemplo, do Jurídico Certo, eles têm notas, né, os correspondentes. E se você deixar a sua nota cair, alguns contratantes não vão te contratar. Como é o caso da minha empresa, da Alessandra, ela é a responsável pela contratação das audiências na Fórum Delivery, e ela hoje me falou que aqueles correspondentes que têm uma nota baixa, ela não contrata. Então é bom você ver como que está o seu ranqueamento, dentro dessas plataformas que trabalham com as notas. Eu não sei quais são, eu não sei todas, né, que existem aí no mercado. Eu mencionei no jurídico porque é a que tem, né, mais comum que usa esse tipo de classificação dos correspondentes. Quem dá essa classificação são os contratantes ao final do trabalho da diligência do correspondente. Então essa é a importância para você fazer um bom trabalho, tá? E eu vou além, eu dei várias ideias para o juriscorrespondente no que se refere a notas, né, dentro do site. Vamos ver o que vai acontecer. Eu, como contratante, dei várias ideias para ele, e eu acho sim que tem que ter uma nota, porque muitas vezes o correspondente falhou, muitas vezes o cliente falhou, então eu acho que a nota também poderia ser em cima do contratante. Eu acho isso até para defender nossos interesses como correspondente. Eu acho isso muito legal, mas é um critério de contratação que às vezes vocês não estão sabendo e o seu contratante está avaliando. Agora, erros
comuns aqui que a Gabriela e a Alessandra colocaram para mim que os correspondentes fazem dentro da plataforma, tá? Não olham notificação e endereço. Uma coisa que elas colocaram, que os correspondentes, na ânsia de responder rapidamente às contratações, acabam não observando se é JEC, se é vara cível, se é conciliação, se é juizado, se é trabalhista, acabam não observando isso e dão resposta muito rápida. Aí depois, quando fecha a demanda, e aí a equipe entra em contato, tal de instrução, mas eu não vi, eu achava que era conciliação, então o valor é tal. Isso é muito, muito ruim quando você toma uma atitude dessa com o seu cliente. Ou então, a minha equipe coloca lá, é advogado e preposto. Aí o correspondente fala, não, eu posso fazer. Aí depois a minha equipe entra em contato, advogado e preposto? Não, eu trabalho sozinho, eu não tenho preposto. Então assim, não adianta você querer pegar a diligência a qualquer custo e responder o que vier assim na cabeça, se você não efetivamente vai conseguir cumprir. Pelo contrário, você vai se queimar com aquele contratante. Que mais? Elas colocaram para mim, não olha a notificação, endereço, responde que tem disponibilidade, não confere local, hora e data, simplesmente ali, na ânsia de pegar a maior número de contratações, não observam os requisitos mínimos que você precisa observar, que é local, hora da audiência e data, principalmente quando a gente está falando aqui de audiência, que é mais sério, né? Que é uma coisa que às vezes a audiência é próxima, uma comarca difícil para o seu cliente acabar contratando, então muito cuidado antes de vocês responderem, tá bom? Outra questão que aí eu, Fernanda, observo muito, erros de português. Muito cuidado quando vocês forem responder, concordância verbal e erros de português. Eu vejo muito correspondente respondendo assim, eu posso estar fazendo essa audiência. Gerúndio não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vejo muito isso. Cuidado, né? O cliente observa. Não é todo cliente que observa, mas eu, por exemplo, sou uma contratante que me recuso a contratar um correspondente que escreve eu posso estar fazendo essa audiência. Eu não vou contratar, sério, na boa. O mínimo que a pessoa precisa saber é falar, né? Então, cuidado com esses erros de português. Já vi erros crassos, não só de concordância, mas de português mesmo. Toma muito cuidado, tá bom? Que mais? Agora aqui uma assim, disparada que elas falaram pra mim. Os correspondentes muitas vezes não colocam o contato e o valor. Eles só escrevem assim, prezados, tal, tenho disponibilidade. Tenho disponibilidade, tudo bem, mas se o cliente está com pressa, ele quer falar com você. Então você precisa colocar o número do seu telefone e o seu e-mail. Porque ficar ali esperando na plataforma, duas coisas podem acontecer. Ou você tá na rua, tá no fórum, sei lá, seu cliente vai te responder, você não vai ver. E aí você não vai ver que ele falou, beleza, qual é o seu telefone? Você não viu, outro viu, pronto, você perdeu essa diligência. E quando eu falo você perdeu essa diligência, não é só a diligência em si que você perdeu esse cliente. Porque fatalmente, se o correspondente que foi selecionado for um bom correspondente, as suas chances de atuação naquela comarca para aquele cliente foram eliminadas. Então não é só perder uma diligência, não é só perder uma audiência, é perder a carteira. Você vai ter que ter a sorte do correspondente que foi selecionado não ser bom para o cliente, numa próxima oportunidade naquela comarca, colocar novamente a contratação e aí sim você pegar. Agora, se o cara for bom, já era, você esquece para aquele cliente naquela comarca. É essa a gravidade, certo? Então, elas colocaram muito isso. Não adianta só você escrever, ter disponibilidade. E é real, quando às vezes eu tenho que fazer contratação, é o que eu vejo mesmo, os correspondentes só falando isso, né? O problema de você colocar valor é o quê? Você não acertar o tipo de cliente e acabar precificando errado. Mas e-mail e telefone, isso, assim, precisa ir junto com a disponibilidade. O cliente muitas vezes não tem tempo de ficar esperando você responder lá na plataforma a sua disponibilidade. Ele precisa de agilidade, ele precisa que isso seja feito de forma mais rápida.
tá? Outra coisa que elas também passaram pra mim, ó. Colocam precificação errada. Por exemplo, colocamos que era uma IJ e aí passou o preço de conciliação, aí depois quando a equipe vai falar por telefone, o correspondente fala, ai, mas eu não vi, então para instrução o valor é X, aí bota outro valor. Aí já fez perder tempo a equipe ligando, deixando de contratar outro correspondente que foi atencioso, respondeu com o valor certo e perdeu aquela possibilidade, tá? Isso também é uma questão. Cuidado quando você for precificar. Advogada de fato. Eu vou falar isso aí, quando o cliente já pede o valor de cara. Calma aí que eu vou falar. Oi, Léo! Olha o Isola! E aí, tudo bem? Tá na live, meu amigo da facu. Que mais? Tá, essa coisa aqui que eu falei, né? Quando contrata advogado de preposto, depois fala que não viu. Isso é bem comum. Quando o cliente colocar na plataforma que ele quer advogado de preposto, significa que sim, você deve indicar um advogado e um preposto. Significa que você não pode atuar na mesma audiência como advogado preposto, em nome de Jesus, tá bom, gente? Ou você é advogado ou você é preposto. Você não pode colocar advogado preposto na mesma demanda. E eu já recebi várias dúvidas semelhantes a essa por direct. Fernanda, quando os contratantes colocam lá advogado preposto, quer dizer que eu tenho que levar um preposto? Sim, quer dizer que você tem que levar o seu preposto. Então, quando o cliente coloca isso lá e você fala, desculpa, eu não vi, eu trabalho sozinho, eu sou só advogado. Pode? Não pode. Porque nós, contratantes, a gente gosta de fazer essa contratação casada. A gente gosta de mandar para o mesmo colaborador a possibilidade de atuar levando um preposto e juntamente o advogado. Não é legal, não é interessante pra gente contratar uma equipe de advogado e contratar uma equipe de preposto. Não é legal por vários sentidos. As pessoas não se conhecem, não têm familiaridade umas com as outras para trabalhar e principalmente a questão do financeiro, do pagamento. É muito mais fácil eu pagar para um correspondente, o advogado e preposto, do que eu contratar uma equipe para advogado, uma equipe para preposto. Então, cuidado. Quando você for dar a sua precificação, tome cuidado se lá está escrito advogado preposto, advogado, enfim, manda lá um negócio certo, porque isso vai ajudar o seu cliente. Se você mandar uma precificação errada, isso vai dificultar muito o seu cliente também, beleza? Que mais? Demoram muito para responder. Essa também é um ponto. Aí a gente pensa assim, mas você vai ficar o tempo todo ali no site, às vezes você está no fórum, né? Às vezes não dá para você ficar ali no site o tempo todo vendo se o cliente respondeu ou não. Isso é verdade. Só que aí tem um problema, não? Eu anotei exatamente como as meninas falaram, tá, gente? Se tem 5 pessoas com o mesmo valor e você acaba demorando muito para responder, eles acabam contratando outra pela demora. Então, uma vez que você tem esse trabalho de correspondente, você precisa entender que você está cadastrado em um site, que as pessoas vão te localizar por lá, e se você deu a sua disponibilidade dentro de determinada demanda, você precisa estar atento que aquela demanda pode ser respondida e responder rapidamente. A Lê é a nossa Lê. A Lê da Fórum Delivery é essa Lê aí, ela que contrata as audiências, tá? E ela colocou aqui, direto recebo propostas de advogado pedindo para acumular a função de preposto. Olha que sério isso, gente, isso é muito sério. Não pode acumular a função. Você leva um preposto, leva outra pessoa, Mas quem que eu vou levar, Fernando? Não conheço o teu advogado. Preposto não precisa ser advogado. Preposto pode ser o seu estagiário, pode ser um coleguinha, pode ser um bacharel, pode ser qualquer pessoa, desde que bem instruído para aquela audiência. Pode ser. Eu aqui nessa live, gente, no meu perfil, eu trago verdades. Eu falo aquilo que todo mundo não tem coragem de falar. E uma das coisas que as pessoas não têm coragem de falar é que qualquer um pode ser preposto. Desculpa, vida, mas é real, é assim que tá lá. Qualquer um, que eu posso fazer se assim tá lá? Tá lá, o que eu posso fazer? Vou me flagelar? Não pode, entendeu? Então, amigo, qualquer um pode ser. Desde que bem instruído. Você precisa entender
a importância dessa última frase, né, que eu falo, desde que bem instruído, por quê? Não adianta você mandar um cara que nunca viu na vida nada relacionado a direito e jogar ele lá. Não adianta, você tem responsabilidade na contratação. Você, correspondente, tem responsabilidade na contratação. Se você quiser levar um preposto que não tem nada a ver com o direito, você leva, mas você tem que instruir e você é responsável por ele. Se de repente o juiz resolver fazer umas perguntas, você, que é advogado, que levou o preposto, tem a responsabilidade de instruir bem o cidadão, tá bom? Essa é a verdade. Mas não pode acumular função. Você é um advogado, você leva quem você quiser como preposto, mas instruído e nunca com uma função. E nesse ponto, você tem que tomar muito cuidado do seguinte, se você for como advogado na conciliação, você não pode indicar o seu nome para preposto na instrução. Alguns lugares vão ver, outros lugares não vão ver, mas fato é, toma cuidado com isso. Já tivemos problemas em Santos, na comarca de Santos, que na conciliação a pessoa foi como advogado, na instrução, né, o correspondente nem lembrou que fez aquela audiência, ele indicou como preposto, cliente também não viu, e aí chegou na hora, deu problema lá, o juiz encrencou. Então tome cuidado com isso também, tá? Ai, como é que eu vou fazer, Fernando? Que eu vou ter que ficar decorando? Não sei como é que você vai fazer, né? A sua metodologia de trabalho de ponta. Como logística, é impossível você fazer essa conferência. Impossível. Isso eu já falo para meus clientes. Mas eu não vou ver, não dá pra gente ver isso. Mas o correspondente de ponta, talvez ele tenha mais controle, tá? E se você é cliente, contratante e tá vendo essa live, toma cuidado com isso também. Analisa o processo antes, vê as pessoas que você está recebendo agora os dados para instrução, vê quem foi colocado o nome na conciliação. Você, como o dono da demanda, é muito mais fácil de você verificar do que os correspondentes e as logísticas, tá bom? O que eu anotei aqui, ó? Mandar a proposta completa justamente para não depender da plataforma. Exatamente. Por que eu escrevi isso que as meninas falaram? Porque se você não manda a proposta completa, o que é a proposta completa? É mandar ou o valor ou o e-mail, mas e-mail e telefone sempre. Se você não mandar os seus dados, você vai ficar dependendo da plataforma. Não tem jeito do seu cliente te achar. Ainda quando a gente bate muito desespero aqui, né, a Lê e a Gabi, não sei se ela tá aí, mas, por exemplo, uma comarca assim que não tem ninguém, tá muito difícil e alguém falou lá que pode fazer na comarca. Mas não passou o telefone. Quando bate o desespero, a gente ainda copia o nome daquela pessoa, joga no Google e tenta achar ela. Mas olha como você vai deixar o seu contratante. Não é muito mais fácil quando você acusar a sua disponibilidade, você já mandar todos os seus dados, não fica dependendo da plataforma. Manda seus dados, né? Eu sei que tem, por exemplo, cliente que só fecha pela plataforma, que inclusive faz pagamento pela plataforma. Real, existe. E tá tudo bem. O máximo que vai acontecer é você mandar os seus dados e o seu cliente falar, vamos fechar pela plataforma. Aí você já sabe que tudo o que rolar dentro daquela demanda vai rolar dentro da plataforma. Então você precisa ficar muito esperto com isso, porque a documentação vai ser tudo feito por lá. Então cuidado com esses clientes, tá? Porque esses clientes você tem que ficar mesmo ligado lá na plataforma. E aqui é o que eu coloquei, né? A maioria dos correspondentes só fala que tem disponibilidade e não fala o resto. Deixa eu ler aqui uma outra coisa que alguém falou. E aí eu vou seguir aqui, né, que tem umas coisas muito interessantes que vocês colocaram que eu preciso comentar. Primeiro foi que eu falei aqui, que eu ia falar... Peraí. Deixa eu achar aqui a dúvida, peraí. Quando o cliente fala, né, como é que é? Peraí. Ah, a Juliana falou que não sabia da pontuação dos correspondentes. Pois é, a Rose também falou que não sabia. Vocês têm que dar uma olhada, gente, porque isso... Pelo menos a Alessandra, ela dá uma olhada. Deixa eu ver. Ah, então, achei aqui, ó. Advogado de fato. E quando o cliente já pede o valor de cara? Bom, existem várias situações nesse ponto. Tem aquele cliente que coloca o número do processo certo, e aí você consegue fazer uma consulta rápida no site do TJ e ver quais as partes desse processo,
para então você ver que tipo de cliente que é, se é contencioso, se não é. Primeiro ponto. E tem cliente que coloca o número de processo errado. Justamente por quê? Porque a demanda é muito alta, não dá tempo de ficar preenchendo tudo. Eu, Fernanda, particularmente, acho um saco ter que ficar preenchendo aquele monte de coisa para contratar um correspondente. Eu, Fernanda, tá? Mas as meninas eu sei que elas usam. Então, aí não tem como saber. Aí você vai ter que ter a sua tabela de honorários mesmo. E se você está cadastrada em uma plataforma como o Júris, o Jurídico, que são plataformas que a grande maioria que contrata é contencioso, então você já sabe que os valores que você colocava tem que ser próximos a contencioso. Porque cliente, escritório boutique, especializado, raramente contrata nessas plataformas. São outras plataformas, outros meios de contratação. Então você tem que se adequar para você não ficar sem a contratação. Porque novamente eu falo, sim, é real, muitas vezes você não é contratado pelo valor. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem nada de errado com isso. É o tipo de cliente. Tá tudo bem, certo? Para quem é CAP, hoje eu soltei lá uma aula para eles sobre precificação, em que eu explico, aqui eu não tenho nem a menor possibilidade de explicar como eu explico dentro do treinamento, mas mais ou menos eu explico que o volume a que muitos escritórios se referem, muitas vezes não é volume de um cliente, aquele cliente vai te dar um volume. O contencioso, a grande sacada, é você fazer volumes de vários clientes diferentes. Essa é a sacada. Porque sim, às vezes o contratante fala, eu tenho muita demanda na sua comarca, blá, blá, blá. Normalmente quem tem esse texto é quem trabalha com contencioso ou então é uma logística. E tá tudo bem, porque é real, a gente também fala isso na Fórum Delivery. Só que como logística, por exemplo, eu não tenho controle de quantas diligências tem naquela comarca, porque eu não sou dona dos processos, eu faço a intermediação da contratação. Então, se a Fórum Delivery hoje tem um cliente, eu vou ter X contratações. Se a Fórum Delivery hoje fecha mais 4 clientes, vocês concordam que vai aumentar o volume de contratação para aquela comarca? Porque a Fórum Delivery pegou mais clientes. Mas a Fórum Delivery, enquanto não pegar mais clientes, não tem como aumentar o valor de diligência na sua comarca. Isso é muito claro. Então não é que é sacanagem, que as pessoas falam isso de sacanagem, é só para enrolar. Não é. Eu comecei pequena a minha empresa e hoje eu atendo o Brasil inteiro. Quem acreditou na Fórum Delivery, quis fazer parceria, é nosso parceiro até hoje, vai aumentar a quantidade de demanda na medida que a minha empresa cresce. Então não pensem que o volume vem só de uma empresa. O volume vem de várias. E foi isso que eu botei na minha cabeça lá em 2011, quando eu abri a Fórum Delivery. Eu queria trabalhar com contencioso, mas eu não vou ficar na expectativa de um escritório só me mandar bilhões de contratações. Não. Já que eu decidi trabalhar contencioso, eu vou em busca de vários escritórios que trabalham contencioso. Porque se eu tiver 10 carteiras que me mandam, 50 diligências por mês, é uma coisa. Mas se eu tiver 150 carteiras que me mandam 4 diligências, é volume do mesmo jeito, só que de vários escritórios. Então abra a sua mente e entenda que o volume não precisa vir só de um lugar. Ele vai vir de vários lugares. E sabe de quem depende essa gama maior de clientes? Só de você, de mais ninguém. De você ir atrás, de você galgar o seu espaço e de mais ninguém. Não é culpa da logística. A logística prometeu que ela mandou um monte de coisa. Você quer que ela brote um processo? Ela não pode fazer nada. A logística não tem processo próprio, ela depende dos processos dos clientes dela. O que eu posso fazer? Às vezes o correspondente fala, nossa, Fernando, parou de mandar. Mas o que eu posso fazer? Eu não tenho processo, quem tem processo é o meu cliente. Aí eu até gosto quando os meus correspondentes falam isso, porque aí eu puxo lá o histórico e aí eu chego lá no meu cliente e falo, viu, você parou de mandar tal estado pra mim, você parou de mandar tal comarca, antes a gente tinha X processo nessa comarca, você não manda mais, aconteceu alguma coisa? Às vezes aconteceu, às vezes o meu cliente está repassando aquela comarca para outro, e aí cabe a mim correr atrás da minha carteira, pegar de volta. Não, vamos conversar, doutor, o que aconteceu nessa comarca? Não, é preço, vamos conversar um valor e tal, e a gente se entende. Então, eu gosto muito quando eu recebo esse feedback dos meus correspondentes, me alertando que caiu a demanda naquela comarca. Mas a culpa não é minha. Eu repasso,
né? Às vezes o cliente que tá pegando por fora e fazendo outras coisas. Eu já consegui reaver muitas carteiras por dica dos meus próprios correspondentes. E principalmente da lei da Gabi, que fala, Fernanda, ó, cliente tal não manda tal estado faz tempo, vê lá o que tá acontecendo. E aí eu vou e geralmente tem alguma treta aí por trás. Sabe o que acontece também às vezes, gente? Vou dar um exemplo pra vocês que isso é clássico, tá? Você trabalha com o escritório A. Aí o escritório A tem o fulaninho, fulaninho e o fulaninho, fulaninho, que trabalham lá. E eles sempre contratam você, sempre, pra sua comarca. Aí entra o outro fulaninho, esse é novo. E ele não sabe dos paranauê que rola naquele escritório. Porque ele tem um outro correspondente que ele gosta, que ele sempre contratou. Aí ele chega nesse escritório e ele começa a usar aquele correspondente. E aí a demanda começa a dispersar, a sair de você, porque está indo para outro correspondente. Isso é muito comum de acontecer em escritórios que não tem uma logística, por exemplo. Que não tem um padrão de contratação, que é aleatório, sabe? Que cada advogado contrata o seu, que é beleza, é nós, entendeu? Tem vários escritórios que são assim, e isso acontece. Quando entra alguém novo, quer meter o seu correspondente lá e não sabe dos baranauê que rola lá, então o correspondente tem que estar sempre ligado, tem que estar sempre ligeiro, fazer as suas métricas trimestrais, mensais, quinzenais, com os seus clientes que você tem mais demanda. E ficar esperto, falar, ó, nesse mesmo período, mês passado, eu recebi 10, agora eu recebi 2, tá tudo bem? Não é cobrar, porque também tem correspondente que chega me cobrando, falando, cadê as diligências, não manda mais? Pô, não vem me cobrar, não enche o saco, não é assim que fala também, calma, fala com jeitinho, né, tal, não sei o quê, mas é bom você ficar atento sim, porque isso pode acontecer. O ideal é não colocar valor? Então, como eu disse, se o cliente botou o número de processo ou nome de parte, vale a pena você dar uma pesquisada no site do tribunal antes de você passar o preço, tá? Se você conseguir identificar qual é o tipo de cliente, aí você manda de forma certeira. Se você não conseguir identificar, manda a sua tabela, mas cuidado com a sua tabela, que ela esteja de acordo com a plataforma que você está utilizando, beleza? Oi, Ana! Quando me ligam, eu pergunto qual o valor autorizado. Eu não gosto disso, Ana Paula. Eu acho que fica muito estranho. Por exemplo, assim, eu ligo pro correspondente, já aconteceu, tá? Doutor, quanto você cobra a cópia? Aí ele fala assim, quanto você paga? Eu fico assim, ó, sei lá, R$2. Entende? Não deixa os outros dar o preço no seu trabalho. Em que pese, muitas vezes, eles vão dar mesmo. No final, é eles que dão, tá? Vamos combinar. Mas coloca que você tem um preço, é melhor. Eu acho que mais vale você falar assim, eu cobro R$30, R$40, mas tô à disposição, vamos conversar. Eu quero fechar com vocês. Vamos aí, quanto que a gente pode negociar? Mais ou menos assim, tá? Eu acho melhor. Aí a Lê falou aqui, Lima falou que é preposto. Eu levo meu esposo como preposto, a Ana Paula colocou, beleza. Tem que instruir direitinho, instruindo, tá tudo bem. Lima, povo quer pagar sempre R$20 a R$30. Porém, eu cobro R$100 por audiência, mas sempre aberto para negociar. Não rejeito o valor de 20 a 30, mas aí fecho mais audiência. Então, preposto a 100 para contencioso, tá bem acima. Para contencioso, tá? Mas é isso aí. Que mais? Sempre negocio. Então você tá certíssimo, é isso mesmo. Sempre negocio. Juliana, eu já coloco meu número de celular e e-mail logo de cara. Pronto, é isso aí. É complicado arrumar alguém para ser preposto por R$20, R$30. Não é não, Cláudia. Não é não. Na verdade, assim, quando você decide que você quer começar a trabalhar como preposto, vamos supor que você é advogado. As chances são que você eventualmente vai precisar de um preposto para te acompanhar alguma audiência. Porque se você não tiver esse preposto, você vai deixar de pegar muito trabalho. Então, qual que é a minha dica? Resolveu que quer trabalhar como correspondente e é advogado, já acha alguém para fazer parceria de preposto. Não é assim, quando chegar a contratação, aí eu vou ver um preposto. Não. Fecha uma parceria. Já fecha a parceria, isso é fundamental. Para quê? Para você não ficar tendo que garimpar valor.
Se você fecha a parceria, você já acabou, entendeu? Ó, tudo que chegar aqui de preposto é nós, tá ligado? Pronto, acabou, parceria fechada. Você não vai ter esse problema dos 20, 30 reais. Às vezes você consegue fechar até um fixo, dependendo do volume de audiência que você tenha. Já fiz isso. Tipo um estagiário, alguém, né? Às vezes vale a pena. O que mais? Ah, oi, Marcos. Aqui tá Lima de Abreu Marcos. O oposto também é desesperador. Várias vezes já fiquei na mão na hora de audiência, precisando falar com o cliente nada. Real mesmo. Gente, vocês não estão entendendo. A gente é logística, tá? Eu tenho um cliente que já é meu cliente há 3 anos. E aí, eles mudaram de endereço, mudaram de telefone. Eu acho que eles mudaram de planeta, tá? Pra falar bem a real, porque ninguém consegue falar com aquele escritório. Ninguém, nem a Alessandra, nem a Gabi, nem eu, ninguém consegue falar com o escritório. 3 anos, meu cliente, já perguntei 497 vezes qual é o telefone deles. Mandam as contratações, a gente responde, mas ninguém consegue falar no telefone. Eu acho isso bizarro. Mas também assim, você pediu o telefone, pediu, o cara não deu, o pessoal tá assumindo o risco de dar uma merda numa audiência. Fato. Porra, como que você não passa o telefone correspondente, meu irmão? Em nome de Jesus, isso é o mínimo. Concordo muito com você. A gente já ficou em várias situações de ligar desesperado pro cliente. O cliente tava em Nárnia, sei lá onde tá o cliente. A gente não consegue falar. É horrível isso, concordo. Laís, gente, achava que tinha todos os meus dados na plataforma. Não enviava os dados. Muitos clientes enviam propostas incompletas. Verdade. E muitos clientes mandam proposta errada também. Verdade. Tivemos um problema aí esses dias com uma aluna lá do CAP que recebeu a contratação como audiência sendo civil e a audiência era trabalhista. Mas aí vai a dica aqui, ó. Dá pra você olhar pela numeração do processo. Se é federal, se não é, se é civil, enfim. Pela numeração do processo você consegue identificar qual é o tipo, tá? E muitas vezes sim, o cliente manda errado, real, pra gente também. Quantas vezes não recebemos audiências que estava escrito conciliação e na verdade era instrução? Várias vezes. E isso é um problemaço, porque na pauta do correspondente de ponta, uma coisa é ele agendar uma audiência de conciliação, outra coisa é ele agendar uma de instrução. Porque o tempo é diferente, às vezes o lugar é diferente, é um problemaço. Mas assim, menos mal quando o cliente erra, porque é responsabilidade do cliente também. A gente tem que deixar muito claro até que ponto, que responsabilidade é de quem. E por isso, por exemplo, nas audiências, uma exigência que a Fórum Delivery faz para os nossos clientes é intimação. Se não mandar intimação no momento da contratação, o cliente está assumindo a responsabilidade dos dados fornecidos na contratação. Então, se contratou com dia errado, data errada, lugar errado, tudo errado, e não mandou a intimação para a Alessandra conferir, o cliente está assumindo a responsabilidade daquele erro. Ponto. Mas isso é um trato que eu faço com os meus clientes. E sempre fiz, viu, gente? Desde quando eu comecei, desde quando era a gente, eu e Bruno que fazíamos as audiências, eu sempre coloquei isso pro cliente. Sempre assim, né? Desde quando eu errei pra caramba lá atrás, eu saquei isso, aí a gente implementou isso como sendo um procedimento dentro da nossa empresa. Hoje eu recebi uma contratação que o cliente enviou o despacho errado. E, gente, não dá pra culpar também os contratantes. Eu acho também, assim, a gente não tem que ficar nessa vibe errada de a culpa é do cliente, a culpa é do cliente, a culpa é do cliente. Não, não esquece essa vibe, entendeu? Não vamos entrar nessa vibe, porque assim, o cliente, muitas vezes ele vai errar. Vai! Porque o cliente tem 40 defesas para fazer, 150 audiências para contratar e é foda, entendeu? É porque eu já fui contratante de escritório, quando eu trabalhava em escritório mesmo, né, que eu tinha uma carteira de 1.100 processos, às vezes errava a contratação, porque é muito volume. Por isso que os correspondentes, eles têm que ser um braço do escritório, ele tem que ser parceiro. Ele não pode só ficar pensando, o cliente errou, que se dane. Deus me livre, isso é muito, muito feio pensar. O que existe é muito diferente você falar, o cliente não mandou a intimação, a responsabilidade dele, é muito diferente de você falar, problema do cliente, ele que errou. É muito diferente.
Porque você pedir a intimação já demonstra um interesse seu em cuidar com zelo daquela audiência. Já demonstra interesse. Porque a maioria não faz isso. A maioria não faz isso, tá? Que mais? Isso mesmo, Marcos. Isso aí. Você cobra 100, mas tá aberta a negociação. E 100 é o seu valor e tá tudo bem. Pronto, ó. Juliana também falou a mesma coisa. Bababá, Paraí, Paranauê, Barra do Pirauí. Que mais? Vou passar meu telefone aqui. Ah, Dé Ribeiro. Beijo pra você. Pô, por que você não foi lá falar comigo? Devia ter ido lá falar comigo. A gente conversava. Gente, quando vocês me encontrarem no lugar, assim, é pra vir falar comigo. Eu já cansei de ir em lugar que depois as pessoas mandavam direct. Ai, eu te vi num lugar lá e aí, vem falar comigo. É mó legal, eu gosto de encontrar as pessoas. Devia ter falado comigo, mas tudo bem. Beijo pra você. Cadê? A Carla falou, cadê? Eu quero volume. No final do mês consigo pagar contas. Não falo em aviltamento quando finaliza o mês com mais que um ADV contratado. É isso aí. O que importa é o dinheiro no bolso no final do mês. Então, Juliana, ó, precisa mesmo fechar com o preposto. Precisa para não deixar o seu cliente na mão e você já, tipo, começa a formar a sua equipe, entendeu? Para quando a coisa crescer. Nossa! Ju, eu fui fazer uma audiência, ontem aconteceu um imprevisto, houve incêndio no fórum, eu tive que entrar em contato com o cliente e informar tudo. Tá tudo bem? Lá? No fórum? Sua conexão tá ruim, Ana. Será que não é a minha? Pra vocês tá bom aí, aparecendo? Deixa eu ver aqui o que o pessoal no YouTube tá falando, peraí. Vamos lá ver. Vamos lá, deixa eu, peraí. A Eriane colocou, mas e quando a plataforma já coloca o preço e você aceita e ainda assim ele não contrata? Pode acontecer, Eriane. Aí tá tudo bem, pode acontecer. Eu sei que quando alguns clientes fecham o plano business, salvo engano, já vem com o valor, né, da demanda. E às vezes eles contratam outro correspondente, às vezes é porque é mais rápido, às vezes é o texto que você usou, o cliente preferiu fechar com outro correspondente. Aí tem que avaliar como que você está respondendo as contratações. Tá tudo bem, né? A audiência vai ser remarcada. Ah, então beleza. Está chegando... Como é que é? Peraí. Comecei a fazer diligência pelas plataformas juros correspondente jurídico certo. Mas estou preocupada com a inadimplência. Vi no Facebook que muitos não estão pagando. Verdade, Maria Cláudia. Muitos não estão pagando mesmo. Mas aí você tem que ficar ligada. Quem é do CAP, por exemplo, do treinamento CAP, nós temos lá uma lista, né, de todos os escritórios que sabemos que não pagam. E sempre que um correspondente lá dentro do curso tem dúvida, a gente tem o selo Bino de cilada, que é, não aceita a contratação. Mas no mundo aqui fora, existem, enfim, páginas no Facebook que falam, tem que tomar cuidado mesmo, porque infelizmente tem muita empresa picareta aí que tá achando que a gente é ONG e que não paga. E não pensem vocês, que são correspondentes da ponta, que logística não passa por isso não, viu? A gente também. E olha que eu tenho um monte de procedimento para aceitar a contratação de quem eu não conheço. Mesmo assim, vira e mexe, tem um safado que não paga a diligência. Infelizmente. Minha maior dificuldade é a precificação. Tirza, vê se você falou, foi bem no comecinho da live, né? Já recebi propostas, mas nenhuma contratação. O que pode estar acontecendo? Vê se alguma dessas coisas que eu falei aqui se encaixa e coloca aí pra mim nos comentários pra eu te ajudar. Então, Ariane, estou pensando em cancelar a assinatura do juiz correspondente jurídico certo. Mas aí, em que plataforma que você vai colocar? Precisa estar na plataforma. A culpa não é da plataforma. Vocês estão indo para eventos? Vocês estão fazendo network? Vocês
Vocês estão ligando para cliente? Vocês estão escrevendo artigo? Postando conteúdo jurídico? É tudo isso que a gente fala lá no CAP. Envia o nome completo, número do AB, e-mail e telefone, tá certo. Isso aí. Tive decepção com uma diligência hoje. O cliente disse que as fotos estavam desfocadas e queria analisar para ver se aceita. Manuel, sabe o que eu faria se fosse você? Já aconteceu aqui várias vezes. Seu cliente falou que ia analisar. Vai no fórum amanhã, bate a cópia de novo e manda para ele. Mesmo sem ele pedir. Ai, mas... Manda. Faz isso. Eu faria. Assim como várias vezes já fiz. Tá? Às vezes a cópia não tá legal. Eu não vou esperar ele reclamar, não. Eu se fosse você, ia lá amanhã e fazer a cópia e mandar pra ele. Marisa. Oi, Marisa. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Aqui. Fê, o que você sugere colocar nos textos das plataformas? Quais informações? Aí eu vou ter que falar só lá no treinamento do CAP. Aí lá eu falo exatamente o texto, corrijo o texto também. Lá os alunos, eles às vezes me mandam, né? Ah, Fê, o que você acha de eu escrever isso? Aí eu dou uma alterada ou não, aprovo ou não. E aí isso eu falo lá. Ah, Marcos, eu sou CAP primeira edição. Eu vou fazer CAP no meio do ano que vem novamente. Isso aí. Posso ligar para o escritório que pediu a diligência no site? Pega mal? Deve, Dani. Deve. Certo? Gente, essas, assim, são as maiores ocorrências, né? Pela falta de contratação. Veja se você tá dentro de alguma delas, essa live vai ficar salva. Assiste novamente, numera mesmo e vê se você tá caindo em algum desses erros, tá? Porque o preço é a maior parte, mas não é só isso, real. Tudo isso que a Alessandra colocou aqui, que eu falei na live de hoje, são fatores que levam os contratantes a escolher você ou não na hora de fechar uma contratação. Então dá uma olhada, não fica só pensando que é preço, não, porque a coisa vai muito além, né? Vai muito além disso. Certo? Então tá bom. Obrigada, viu, gente? Dé, vem pro curso então, né? Próximo treinamento provavelmente vai ser em novembro, tá? Não sei a data ainda, mas vai ser em novembro, muito provavelmente. Vai ser um prazer receber você na turma 10. E, gente, próximo workshop vai ser o último workshop do ano, tá? Não vou fazer mais depois desse daí. E o próximo, para 2020, ainda não fechei a agenda dos workshops, então não sei como vai ser. Então, se vocês ainda têm a intenção de mudar a vida, né, atuar como correspondente, aumentar faturamento, aprender com o grupo certo, as pessoas certas, o próximo workshop é a última oportunidade que você vai ter esse ano para mudar a sua vida antes do recesso e começar 2020 de uma forma diferente na metodologia de trabalho, tá? Fiquem ligados aí nas redes sociais e quando chegar a próxima data eu vou avisar, tá bom? Dá para usar o conteúdo do CAP em logística? Super dá. Para logística, para departamento jurídico, para escritório de advocacia, tá? Vários tipos de contratante, eu falo sobre todos eles dentro do treinamento do CAP. Deixa eu ver aqui, peraí. Marisa. Fê, quando a gente tem custas na diligência, tipo pedir certidão em cartório, é correto eu pagar? Marisa, eu adianto todas as custas para os meus clientes. Todas. Eu já adiantei custo até de R$1.500. Mas eu tenho caixa, né? Então vê até que ponto é um cliente confiável de você adiantar e vê até que ponto isso também não vai prejudicar o seu caixa. Se você puder facilitar para o seu cliente, minha sugestão é que você faça, se isso não for te prejudicar. E eu espero você na próxima turma, hein, Marisa? Turma 10 do CAP. Vai ser muito especial a turma 10 do CAP. Já se preparem aí. Até o próximo workshop,
o CAP 2.0 já vai estar 100% gravado, vai estar top, beleza? Então, gente, beijo, boa noite, muito obrigada. Vou desligar primeiro o pessoal aqui do Instagram, tá? Até mais, pessoal do Instagram, live de sexta-feira, já anota aí na sua agenda, sexta-feira, 10 horas da manhã, live brisa, tá bom? Tchau, gente!